Olá, pesquisadoras! Sejam muito bem-vindas a mais uma série aqui de entrevistas para o nosso canal do YouTube com pesquisadora contratada. Hoje eu estou muito feliz de receber essa mentorada tão especial que é a Mércia Ferreira e que vai compartilhar com vocês como é que foi essa jornada de transição da academia para o mercado de trabalho, para que vocês possam se inspirar e aprender com essa história tão incrível. Mércia, muito obrigada por você ter aceito o convite, por você estar aqui. É um prazer te receber e te ver aqui do outro lado contando a sua história. Eu que agradeço, Jaque, pelo convite. Para a gente começar, você poderia começar se apresentando, falando mais sobre você, sobre a sua trajetória, sobre o lugar que você está hoje. Conta um pouco para o pessoal. Bom, eu sou bióloga, né? Sou formada pela USP, e aí em 2018 eu termino a graduação e ingresso num doutorado direto, né? Então, eu ingressei num doutorado direto com foco em oncologia, e lá para o segundo ano do doutorado, eu percebo que a academia não é muito bem o que eu quero seguir, né? Então, é quando eu começo até a explorar quais seriam as outras possibilidades. É nesse momento também que eu entro no MBA em gestão de projetos, porque eu já tinha a ideia de ir para o ambiente corporativo, e naquele momento, como eu estava em atividades muito intensas no laboratório, eu sabia que eu não poderia, por exemplo, entender um pouquinho mais como era o mundo dos negócios e corporativo de forma prática. Então, eu entrei no MBA em gestão de projetos porque eu acreditei que seria uma forma de eu ter uma visão mais do marketing, de negócios, gestão de empresas, e aí foi com esse intuito que eu ingressei nessa pós-graduação. Lá pelo quarto ano do doutorado, que é o que eu me encontro agora, começou a bater aquele nervosismo, né? Nossa, tá acabando, o que que vai ser depois do doutorado? Ingresso no pós-doc ou não? Entra aquela questão das bolsas, né? Que a gente sabe que é muito estável, os cortes sempre vêm, infelizmente, quando o corte vem, ele vem muito na área da educação, da saúde, enfim. Então, começou a ter esse movimento dentro de mim, sabe? Esse medo até e esse anseio de como que vai ser depois do fim do doutorado. E aí, pensando nisso, eu acabo encontrando a Jaque no Instagram, né? Os conteúdos dela. E aí eu pensei, assistindo as aulas e até aqui no YouTube, o conteúdo do Instagram, eu fui percebendo que existia uma forma, né, um outro lado do caminho. Até porque eu percebia com o conteúdo da Jaque é, que existia outras possibilidades. O que eu quero dizer? Então, eu ficava muito presa ao eu vou ser uma pesquisadora quando eu tiver o meu título em mãos. Então, eu preciso do meu título em mãos para que eu consiga provar, vamos dizer assim, que eu sou boa no que eu faço. E aí, eu me lembro até hoje da primeira conversa que eu tive com a Jaque, que foi algo que até ficou gravado na minha mente. Ela falou assim, o ambiente acadêmico, ele olha para o prêmio, né? Então, é o diploma, é o certificado, e o ambiente corporativo, não, ele olha para o processo. E eu pensei, então, bom, se eu olhar para o processo, eu fiz muita coisa, sabe? Eu sei bastante coisa, eu tenho bastante habilidade, e não vai ser o título que vai me provar isso. Então, ainda no doutorado, nesse processo, né, de adquirir o meu doutoramento, eu começo a participar das consultas com a Jaque e a me candidatar mesmo às vagas. E no momento em que eu entrei em contato contigo, né, Jaque, eu acho que você deve lembrar, eu estava muito desiludida, assim, Muito. com a carreira acadêmica. A biologia eu escolhi, eu lembro até hoje, era tipo uma aula da sexta série, uma aula sobre vitaminas, e naquele dia, na sexta série, a professora Soninha, lembro até hoje o nome dela, eu falei, nossa, eu quero fazer isso, eu quero ser bióloga, eu quero aprender como as coisas funcionam. Então, foi um desejo meu desde a minha sexta série, que eu carreguei aí até o ensino médio, época de vestibular,
Então, sempre foi algo que eu queria muito, sabe? Eu sempre estive muito certa da minha decisão. Mas eu cheguei num ponto de desilusão que eu me arrependia da escolha que eu tinha feito. Eu já estava pensando em fazer outras graduações. E eu tinha 7 anos de experiência já em pesquisa, né? Então, desde o segundo ano da faculdade, da graduação, eu trabalhava com pesquisa. Então, eu fiz 3 anos e meio aí de iniciação científica, então 2 projetos de iniciação científica. Foi até por isso que eu consegui entrar num doutorado direto, porque daria mais ou menos aí um tempo de um mestrado. Já E aí tinha eu já uma estava... bagagem, né, bem Isso. sólida da graduação que te levou para o doutorado direto. Exatamente, e aí no doutorado também fiz bastante coisa, então eu percebi que eu tinha experiência, sabe? E que eu tinha uma bagagem. E aí foi quando eu até falo que a Jaque foi, assim, as nossas sessões foi até um processo terapêutico, né? Que eu acho que a chavinha, assim, que mais fez, que virou, assim, na minha mente, foi me enxergar como uma profissional. Então, a gente fazia muitas atividades, né, Jaque, de listar nossas habilidades técnicas e pessoais, e eu lembro que eu ia fazendo, eu falava, nossa, gente, e a lista ia crescendo, porque a gente faz muita coisa na academia, sabe? E a lista ia crescendo, eu falei, nossa, olha o tanto de coisa que eu fiz, sabe? É muita coisa. Então, vai mudando a sua percepção sobre você mesma. E foi essa virada de chave que aconteceu comigo, sabe? Então, eu começo até ter uma postura mais profissional, inclusive no meu currículo, e a entender também qual era o meu propósito, porque uma coisa que eu percebia também é que pelo medo e pelo medo do inesperado, que eu não sabia o que ia ser depois do doutorado, eu meio que estava tirando para todo lado, até por me sentir inexperiente, né? Então eu me candidatava para vagas que hoje eu vejo que não faziam tanto sentido para mim, mas que eu me candidatava porque o sentimento que ficava, nossa, eu preciso de um emprego, eu preciso conquistar a minha vaga. E aí depois com as nossas sessões, os nossos encontros, eu fui percebendo que não, a gente pode selecionar, a gente pode filtrar o que faz sentido para a gente. Eu acho que sim, a gente precisa de uma vaga, a gente precisa ter esse suporte até financeiro, mas a gente também tem muita coisa para entregar, sabe, para o mercado. Não é só a gente que precisa do mercado, o mercado também precisa da gente, porque nós somos profissionais muito qualificadas, sabe? E aí, nesse processo, eu fui trabalhando no meu currículo, fui trabalhando no meu LinkedIn também, então mostrando as minhas habilidades técnicas, as minhas habilidades pessoais, claro, com a ajuda da Jaque, orientação, fui aplicando tudo isso, e hoje eu estou ocupando um cargo de MSL, então, ou pode ser também chamado de assessora científica, que é algo que eu gosto bastante de fazer e que é algo muito parecido com o que eu fazia na academia. Que foi Então, hoje eu um processo assim de descoberta também, né? Eu lembro que você foi também se vendo nesse lugar, você veio muito com essa desilusão até mesmo da pesquisa em bancada de laboratório, né? E o que que eu vou fazer a partir de agora? Que eu sempre sonhei em fazer biologia, e aí de repente eu não quero mais bancada, e de se encontrar, né, no que eu falo que é esse bastidor da pesquisa, que você não necessariamente precisa estar numa vaga de P&D, de analista de laboratório, de pesquisa em bancada, que é viver esse outro lado, né? Então foi esse processo de construção onde você está hoje. Isso é muito legal de ver você do outro lado. sim, exatamente. Eu acho que a gente, quando a gente está na academia, a gente não consegue ter essa percepção, né? A nossa visão, às vezes, ela fica muito centrada em caminhos que a gente acredita que são os únicos. Então, dar aula, sabe? E não necessariamente. Ou pode ser também, mas não precisa ser no ambiente acadêmico. Então, hoje, como assessora científica, eu tenho que dar aula, eu tenho que dar treinamentos. Então, monto muita apresentação. E hoje eu percebo que tudo que eu tive e construí na academia, eu consigo aplicar hoje no meu cargo atual, sabe? Então, foi assim, eu digo que foi uma transição de carreira, porque eu saio do ambiente acadêmico e estou no ambiente corporativo, mas ao mesmo tempo eu não transicionei tanto assim, vamos dizer, porque eu faço, assim, muita coisa que eu fazia na academia, sabe? Então, acho que eu só realoquei, né, as minhas atividades para um objetivo diferente, né? E que hoje eu me sinto mais realizada
a pesquisa acadêmica ela é muito importante, né? Ela é muito necessária, é através dela que a gente tem novos conhecimentos, que a gente consegue inovação, mas eu sentia falta também de algo mais direto, como, vamos dizer assim, sabe? De atuar, de ver de ter contato até com pessoas, né? Porque no ambiente acadêmico a gente está muito focado no nosso projeto, então é a gente com a gente mesma, ou a gente, na verdade, a gente com o orientador. Então, eu sentia a necessidade desse contato, principalmente associado ao beneficiador, a pessoa beneficiada lá na ponta final, que seria o paciente, né? Então, eu sempre tive esse interesse na saúde, em, de alguma forma, contribuir para a melhora da saúde, seja com diagnósticos melhores, seja com tratamentos melhores, e hoje eu consigo aplicar tudo isso, sabe? Aplicar essa minha vontade, esse meu desejo, e esse meu propósito, né? Que está comigo aí desde o início. Maravilhosa. E você veio, né, Mércia, de uma pesquisa em oncologia e hoje você trabalha como MSL. Para quem não sabe o que significa MSL, é Medical Science Liaison ou assessora científica, né, traduzindo aqui para o pessoal, que é uma nomenclatura muito específica, também na área de oncologia, certo? Isso mesmo. Mais especificamente na área de oncohematologia, que também é um desafio novo para mim. Então, eu estou conseguindo aplicar os conceitos que eu tive durante a minha carreira acadêmica, mas também conseguindo navegar outros mares, sabe? E aprender novas coisas. Então, eu faço parte, inclusive, também de um time comercial, né? Então, o MSL, ele atua ali na questão comercial, então, de fazer contato com líderes de opinião, auxilia ali também em questões de marketing, então eu estou conseguindo não só aplicar, como eu disse, os meus conhecimentos prévios, mas também desenvolver novos, né? Então, nessa questão comercial e corporativa. Muito bom. E como que foi o seu processo seletivo? Conta um pouco para elas que estão nessa fase muitas vezes de achar que o processo seletivo é uma coisa de outro mundo, de ter muito medo. Como que foram as etapas, né? E como que você se saiu? O processo seletivo, hoje, eu sinto que foi muito tranquilo. Eu acho que justamente durante a nossa interação, eu ter desenvolvido a confiança em mim mesma e a valorização, eu sinto que quando eu fui para o processo seletivo, eu fui muito confiante. E quando a gente se sente confiante, a gente consegue contar a nossa história de uma forma muito mais valorizada, né? Focando no que é importante e se dando valor. E eu acho que é muito difícil a gente esperar que o outro enxergue o nosso valor quando nem a gente enxerga, né? Então, acho que a partir do momento que eu comecei a me enxergar e quando eu comecei a ter autoconfiança, eu consegui pôr isso para fora, eu consegui transbordar. Então, durante o meu processo seletivo, eu construí um currículo que já era muito focado também para a área. Então, quando esse meu currículo foi para a gestora, ele já estava muito alinhado, por exemplo, às funções da vaga, né? Já tinha feito esse processo, né? E aí, quando você enviou, ficou muito mais fácil. Já estava com o currículo pronto e vamos enviar. Exatamente, eu até falo que foi muito bom essa questão da gente já ir se preparando, porque a gente nunca sabe quando vai surgir aquela vaga que é a sua cara, sabe, que você quer muito. Então, quando surgiu essa oportunidade, foi muito bom, porque o meu currículo ele já estava pronto, inclusive a vaga de MSL era um dos nossos objetivos, né, que a gente trabalhava na mentoria, então ele estava bonitinho e pronto, e ao mesmo tempo o meu LinkedIn também ele estava muito atualizado, inclusive ele foi visto, né, pelos avaliadores, foi comentado, foi elogiado. Então, eu costumo dizer que o que estava no meu currículo, eles conseguiram ver na prática, através do meu LinkedIn. E aí, na entrevista, eu só confirmei, sabe? Eu só coloquei a cerejinha do bolo e aí mostrei que realmente eu tinha propriedade em tudo que estava sendo colocado ali no currículo. Acho que, inclusive, para o cargo de MSL, a comunicação
comunicação, ela é muito importante, porque a gente se comunica muito, tanto com clientes internos, então são colaboradores ali, parceiros da empresa, quanto fora também. Então é muito importante essa questão de criar conexão, de conseguir se comunicar, e é algo que a gente faz muito na academia, né? Apresentando o projeto, apresentando resultados, apresentando pôster em congresso. Então, eu acredito que para essa vaga foi muito importante essas habilidades, tanto técnicas quanto pessoais, que é da interpessoais, que é da comunicação, habilidades, sabe? Tanto escrita quanto oral. Então, eu digo que foi algo tranquilo. E eu digo que foi tranquilo, reforço, porque eu estava muito confiante, porque eu tinha construído essa confiança. Então, a confiança não é algo que vem, assim, de forma passiva, vamos dizer, né? É algo que é construído e diariamente. E gostaria que fosse algo fixo, né? Que a gente se mantesse, mantivesse confiante todo dia, mas a gente sabe que não é o que acontece, e tá tudo bem também, a gente tem que acolher o nosso sentimento, é um processo, e ele é diário, e ele é frequente, a gente tem que trabalhar nisso todo dia. Então, foi algo que eu fiz muito, sabe? Então, eu até lembro que no processo seletivo, durante essa etapa, eu estudei muito as nossas apostilas, né, que você oferecia para gente, inclusive de perguntas e essas coisas, e eu lembro que eu fiz toda essa preparação, e eu acho que também foi uma questão de entender algo que virou uma chave muito em mim também, foi algo que você falou sobre gestores, de enxergar a pessoa como um profissional também, que é uma outra pessoa ali do outro lado, né? Então, eu acho que quando você acaba enxergando, tendo essa visão mais humana, fica até mais fácil de você conseguir lidar com a situação, e você para de criar um bicho de sete cabeças, né? Endeusar aquela pessoa ali do outro lado que parece, nossa, ela é muito mais poderosa do que eu, e não, né? Vocês estão num contexto diferente, ela tá te avaliando, mas é uma pessoa como você, que tem seus medos, inseguranças, vulnerabilidades. Olhar dessa forma ajuda muito nesse processo de gerar conexão. E de conseguir fazer isso que você fez, né, Mércia, que é tão importante, né, que eu falo bastante aqui nos conteúdos. A avaliação, ela começa desde o momento do envio do currículo e do LinkedIn. E eles tiveram uma excelente impressão de você, e você até ouviu isso deles. E chegar na entrevista e conseguir sustentar essa impressão, né? E fechar isso ali com chave de ouro. Porque eles vão estar ali querendo realmente validar essas informações. Porque é muito fácil, né? Eu falo, é muito fácil colocar no papel. Você escrever ali, beleza, vamos fazer. Aí sustentar isso na entrevista com confiança, com segurança, contando a sua história, é isso que ajuda muito a gerar essa conexão que você conseguiu gerar, né? Exato, exatamente. Eu acho que até essa questão que eu até comentei sobre o propósito da gente se conhecer, porque a gente desenvolve muito autoconhecimento, né, durante esse processo. Então, o que a gente coloca ali no currículo acaba sendo a nossa verdade, acaba sendo quem a gente é. Então, quando a gente vai para uma entrevista, por a gente ter colocado tanto o nosso interior ali, sabe? Não fica difícil de você seguir com a entrevista, porque você vai estar sendo o que você realmente é e o que você colocou no currículo. Então, eu acho que isso foi, assim, uma questão também muito importante nesse processo. Perfeito. O que você sentiu, Mércia, que a mentoria mais te ajudou em todo esse processo? Eu acho que autoconhecimento, valorização, e não sei se você queria só uma coisa, mas eu estou falando várias, porque foram tantas coisas que foram me ajudando, assim, mas eu acho que autoconhecimento, valorização, e eu acho que com autoconhecimento, eu acho que volta também para a questão do propósito. Acho que propósito era algo que a gente conversava bastante, assim, nos nossos encontros, e propósito é algo que está muito ligado a quem a gente é, né? E se a gente está em algo que não está alinhado ao nosso propósito, é muito difícil a gente se sentir feliz com aquilo, né? É muito difícil da gente se sentir motivado. Então, fazer algo que está ali alinhado ao nosso propósito é muito importante. Então, eu acho que me ajudou muito nisso, sabe? Isso do autoconhecimento. Quem eu sou?
o que eu gosto de fazer, por que eu faço o que eu faço, sabe? Como eu faço o que eu faço, com qual objetivo. Então, eu acho que foi isso de me conhecer mesmo, eu acho, sabe? De me entender, de me compreender, de saber o que eu gostava, do que eu não gostava, de acolher, inclusive, o que eu não gostava. Uhum. Então, por exemplo, vocês falam, nossa, mas eu não gosto tanto de bancada. E tá tudo bem eu não gostar tanto de Não bancada, precisa, não é todo mundo né? que vai gostar de bancada de laboratório, né? Exatamente. Pri. E esse processo de se colocar também como prioridade, né? Dentro dessa questão de propósito, uma coisa que eu sempre falo e te falei também muito na mentoria, é que quando a gente fala de propósito profissional, em nenhum momento a gente está querendo romantizar a carreira, porque sempre vai ter desafio, sempre vai ter problema, não existe vida perfeita, né? Mas é Sim. uma questão de você realmente conseguir buscar fazer aquilo que te satisfaz, que te gera prazer, que você sente que você está impactando realmente, fazendo a diferença e que também venha ao encontro daquilo que é prioridade para você, do estilo de vida que você está buscando, né? Você queria, por exemplo, um trabalho remoto, híbrido, e é o que você tem hoje, e que te faz, né, ter qualidade de vida, fazendo aquilo que você gosta de fazer, sendo valorizada. Então, o propósito dele tem muito essa importância de olhar para como que você vai entregar o seu melhor no lugar que você vai estar, mas também se colocando como prioridade, entendendo aquilo que faz sentido para você. Muito bom você trazer isso, porque muitas vezes é algo que é negligenciado, que a gente não para olhar, que parece que é besteira, né? Mas que é fundamental para chegar até mesmo no sucesso, na contratação, nessa fase de crescimento. Para a gente fechar, Mércia, qual que é o conselho que você daria para quem hoje está lá naquele momento que você estava quando a gente se encontrou, né? O que você falaria para essa pessoa que está muitas vezes desanimada, desmotivada, se vendo ali num beco sem saída, não conseguindo entender, né? Ver a perspectiva de qual que vai ser o outro lado, depois fora do muro da academia, das universidades. Acho que eu diria para trabalhar a questão do autoconhecimento, né? Porque eu acho que com isso vem também a valorização. Então, talvez às vezes a gente não consegue enxergar quando a gente não. Muitas vezes quando a gente não põe no papel. Então, como eu falei, eu fui percebendo assim o tanto de coisa que eu fazia e criando esse valor, assim, esse respeito até pelas coisas que eu fiz e por mim mesma, quando eu fui listando. Então, a gente faz tanta coisa na academia que muitas vezes é tanta coisa que às vezes a gente fica até com o sentimento, nossa, mas eu não fiz nada, mas eu fiz pouca coisa. Só que quando você vai listar, você fez muita coisa, sabe? Então, eu entendo como é se sentir desvalorizada. Infelizmente, a gente também vive num país em que a pesquisa ela não é valorizada, né? Ela não é respeitada tanto assim. Então, eu acho que eu diria primeiro para se autovalorizar. Então, é o que eu falei, quando a gente não enxerga o nosso valor, é muito difícil da gente transpor isso para o outro. E é muito difícil também da gente colocar limites, né? Então, a partir do momento que você entende quem você é, o que você é capaz e o seu valor, você passa também a saber o que você merece, o que você é capaz e também o que você não merece, o que você não vai aceitar, né? Então, eu acho que seria essa construção, sabe? De mudança de mindset mesmo, sabe? Muito bom, maravilhoso. Mércia, muito obrigada novamente. Foi muito bom ter você aqui, poder contar a sua história e, principalmente, né, poder acompanhar toda essa jornada. É sempre um prazer estar junto com vocês nesse processo de descoberta do seu valor, né, e de chegada realmente num lugar que faça valer todos esses anos de muito trabalho, de muita dedicação. Viu? Conta comigo. Eu tenho certeza que essa contratação, esse cargo que você está há poucos meses, né? Recente, que é só o começo desse seu crescimento e de tudo que você vai conquistar na sua carreira, com a sua competência, com a sua capacidade. Eu que agradeço, Jaque, o convite. Como eu sempre te falo, você fez parte desse processo. Então, foi ali uma questão que trabalhou muito o meu profissional, mas trabalhou também muito o meu pessoal, né? Então, foi basicamente uma terapia, realmente. Então, eu agradeço por toda a sua contribuição, não só para eu conquistar essa vaga, mas também para eu conquistar o amor próprio, para eu conquistar o reconhecimento de mim mesma e para eu conquistar a minha confiança também.
Ai, que maravilha. Muito obrigada, viu? Um beijo. Eu que agradeço. Beijo, tchau, tchau.